Ô pai, vai acontecer alguma guerra, pai? Conta pra mim, pai. Paiê, o que aconteceu em Barcelona? Ô pai, eu tô com medo. O que está acontecendo com o mundo? Essas são algumas perguntas reais feitas pelo nosso filho Davi, de 10 anos, nestes últimos dias. O que responder diante de questões que o seu filho traga a respeito do mundo ao redor dele? Como responder a essas questões? Você vai dizer para o seu filho, filho, fica quieto, isso é coisa de adulto. Claro que se o seu filho for pequeno, você nem precisa explicar essas questões a ele. Mas a partir dos 6, 7 anos, as crianças começam a entender o que é o mundo, de maneira parcialmente. E cada vez, conforme eles vão crescendo, se você, pai, ou se você, mãe, não trazer informação para eles, à luz da palavra de Deus, eles vão formando os conceitos na cabecinha deles. E hoje, nessa série sobre o livro de Salmos, hoje vamos nos debruçar sobre o Salmo de número 2. Espero que você já tenha ouvido o Salmo 1 na semana passada, em que refletimos quem é que tá influenciando a sua vida. Quem são as pessoas que estão influenciando a sua maneira de pensar, especialmente a sua maneira de conduzir os seus filhos? Lembra daquela pergunta que eu fiz semana passada? O seu filho te vê mais alegre? O seu filho te vê mais alegre, mãe, mais assim, exultante, quando ele te vê estudando a palavra de Deus, ou quando ele vê você falando besteira? Quanto tempo você gasta meditando e pensando e orando? Até brinquei na semana passada, brinquei não, mas eu disse, já pensou que surpresa super agradável do seu filho abrir a porta do seu quarto e ver você de joelhos orando? Mas hoje a gente vai caminhar em cima do Salmo 2, Salmo 1 já passou, só estou retomando um pouquinho. E nesses 5 minutos, breves 5 minutos em que eu preciso da sua atenção, a gente vai caminhar em cima do Salmo 2. O nosso filho Davi trouxe essas perguntas e eu ainda vou responder para ele essa semana. E o que fazer, o que responder diante de inquietações de uma criança de 10 anos que está com medo, que ouviu rumores do que está acontecendo ao redor do mundo e dizendo, papai, vai ter guerra. Papai, o que está acontecendo com o mundo? A palavra de Deus nos traz algumas informações no Salmo 2 e eu queria compartilhar com você hoje aquilo que eu vou falar para o Davi essa semana ainda. Eu vou responder para ele sobre essas questões difíceis que ele trouxe para mim. E o Salmo 2 ele nos ajuda. É um salmo curto, um salmo chamado um dos salmos reais, um dos 6 salmos ditos reais na Bíblia, porque é um salmo que trata sobre a coroação dos reis, especialmente do rei Davi, e que no Novo Testamento, segundo a promessa que vem desde o Antigo Testamento, sentaria no trono do rei Davi o grande rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas 3 respostas que eu sugiro que você compartilhe com os seus filhos, porque eu farei isso com o Davi essa semana ainda, à luz do Salmo de número 2. Filho, é o seguinte, primeira coisa que eu tenho para te falar é à luz do Salmo 2. Depois você pode ler ele inteiro, um salmo curto. Filho, sabe que a Bíblia diz que Deus, no tempo certo, Deus nunca se atrasa. Deus está vendo o que é que esses governantes, o que é que esses homens estão fazendo. E Deus, na hora certa, vai agir com justiça. Deus vai exercitar o seu juízo sobre os governantes e sobre as nações deste mundo, filho. Filho, sabe a segunda coisa que eu tenho para te dizer? Olha que notícia legal, filho. Jesus um dia vai voltar. E você sabia que a Bíblia diz, filho, que o próprio Jesus
vai governar todas as nações. Filho, Jesus um dia vai voltar e vai governar todas as nações. Sabe como? Segundo as leis de Deus. Filho, o mundo hoje, a grande parte dos governantes não governam segundo as leis de Deus. Mas Jesus um dia voltará. E com seu cetro de ferro, de maneira firme e majestosa, ele governará o mundo e as nações. Filho, já pensou que incrível será estar debaixo do governo de Jesus Cristo? Vai ser incrível. Será que você já disse para o seu filho que Jesus um dia vai voltar? Essa é uma das notícias mais fortes que o seu filho precisa ouvir de você. Primeira coisa que eu sugiro a você responder a seu querido filho diante dessas inquietações do mundo é: filho, Deus não se atrasa. Deus, na hora certa, vai exercitar o seu juízo, porque Ele é justo e Ele está vendo todas as coisas. Segunda coisa, filho querido, segunda coisa. Jesus um dia vai voltar e governar o mundo. E a terceira e última é que, filho, você não precisa ficar com medo. Nós não precisamos entrar em pânico. Porque o finalzinho do Salmo, filho, e aí você pode pegar a Bíblia e ler com seu filho, talvez, antes dele dormir, a última estrofe do Salmo 2, dizer: filho, sabe como esse salmo termina, a última estrofe dele? Felizes, porém, são aqueles que se refugiam nele. Filho, sabe de uma coisa? As pessoas, os governantes, vão nos frustrar. Eles não são dignos de nossa total confiança. Mas, filho, a palavra de Deus diz que em Deus e em todas as orientações da sua palavra, nós podemos encontrar direção e segurança. Filho, você não precisa ficar com medo. Filho, você não precisa entrar em pânico com todas essas notícias. Você pode buscar refúgio no Senhor, porque um dia o seu Filho, Jesus Cristo, voltará e governará o mundo, todas as nações. E não se esqueça, Deus vê todas as coisas e Ele só está esperando o momento certo para agir com justiça e com juízo. Por falar nisso, filho, como é que está o seu coração? Tem algo que você queria falar para Deus hoje? Filho, será que tem algo em sua vida e no seu coração que você quer confessar para Deus? Vamos parar de criticar um pouco e falar um pouco mal do mundo, dos governantes e da política, filho. E vamos olhar um pouco para a nossa vida. Talvez eu, papai, e eu, mamãe, precise parar de dar um pouco de atenção a tanta gente que fica falando mal dos políticos, que de fato, grande maioria deles só faz coisa errada, só age de maneira corrupta. Mas sabe de uma coisa, filho? Vamos olhar um pouco mais para a minha vida e para a sua vida e colocar ela diante de Deus. E aí você termina esse período com seu filho pedindo para ele olhar para o seu coração e para aquilo que Deus está vendo que não está legal. E aproveita e diz: filho, vamos confessar? Confessa esse pecado diante de Deus. Porque a palavra dele diz que se você confessar o seu pecado, ele vai purificar o seu coração. Muito obrigado, espero que você esteja acompanhando a minha série sobre o livro de Salmos, que será toda segunda-feira. E se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel Pinheiro, fundador do Ministério Paz em Missão. Assine o meu canal e clique no sininho ao lado ali para você receber todas as minhas notificações. E não se esqueça, notificação significa todos os meus vídeos, tá bom? E não se esqueça, a missão vale a pena. Siga firme.
na palavra de Deus. E vai que seu filho espera por você. E não esqueça de aplicar a lição de hoje na vida do seu filho e também na sua vida. Não tema os homens, tema a Deus. Confie nele e busque refúgio nele. Um grande abraço e vamos lá, uma ótima semana para você. Deus te abençoe, te capacite e te guarde. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.